Qual foi a vez que usaram seu luto contra você? Minha ex-supervisora, Sofia, ficou desaparecida por 3 meses depois da morte de uma paciente, e tentar apoiá-la quando voltou acabou com a minha vida. Só que essa paciente deixou para trás algo que ninguém esperava. Eu estava de plantão no hospital quando Sofia apareceu de novo, depois de ter sumido por tanto tempo. O andar inteiro ficou em silêncio quando ela entrou. Olha ali a enfermeira que ligou para a paciente chapada de remédio. Alguém cochichou alto o suficiente para todo mundo ouvir. A equipe inteira virou as costas para ela. Sofia passou a almoçar sozinha na escada, até que um dia resolvi sentar ao lado dela. Antes que eu dissesse qualquer coisa, minha gerente surgiu no corredor e me puxou pelo uniforme. Fique longe dela. Ela ligou para a dona Brennan cheia de fentanil na cabeça, mas aquilo não fazia sentido para mim. As mãos da Sofia tremiam de cansaço, como as minhas. Nada a ver com tremor de abstinência. Continuei sentando com ela nos intervalos, mesmo sabendo que todo mundo começou a me tratar como se eu também fosse um problema. Os médicos fingiam que eu não existia, e as enfermeiras cochichavam que eu defendia gente perigosa. O chefe vivia dando indireta sobre quem protege colega perigoso, sempre olhando para a gente. Minha gerente me advertiu por falta de bom senso. Mas eu percebia coisas em Sofia que não batiam. Ela nunca faltava. Era a primeira a corrigir erro de medicação que ninguém via. E a única regra que quebrava era ajudar pacientes sem dinheiro a comprar remédio. Até que veio a noite em que quase destruí minha carreira. Eu estava morta de cansaço, depois de mais um plantão duplo, e acabei pegando o remédio errado para um paciente cardíaco. Quando percebi, minhas mãos começaram a tremer. Eu quase dei uma dose fatal. Antes que eu conseguisse resolver, o Dr. Garrett apareceu atrás de mim. Isso é um erro grave, ele disse, tirando a seringa da minha mão. Tentei me explicar, mas ele chegou ainda mais perto. Erros assim acabam com carreiras, mas eu posso fingir que não vi, se você for grata. Senti a mão dele, seca, passando no meu rosto. Tire as mãos dela. Sofia apareceu na porta. Garrett se virou com aquele sorriso nojento. Agora a viciada quer dar aula de segurança? Mas Sofia já tinha apertado o gravador. Tá tudo gravado. A segurança vai ver você tentando me chantagear. O rosto do Garrett empalideceu quando os seguranças chegaram. No dia seguinte, ele me levou para a diretoria dizendo que eu quase matei um paciente e que Sofia o ameaçou quando ele tentou denunciar. Tentei argumentar, mas a voz mal saía. Fui suspensa até o fim da investigação. Tive que entregar meu crachá, enquanto ele me encarava com aquele sorriso ameaçador. Uma semana depois, o hospital marcou uma reunião obrigatória de segurança, que parecia mais um tribunal. Puseram a gente na primeira fila, nossas fotos no telão com a palavra erros de medicação do lado. O chefe falava que éramos perigosas, até a filha da dona Brennan se levantar. A sala parou. Ela apontou para Sofia. Ela ligou para minha mãe drogada. Senti um enjoo na hora. Depois olhou para mim. Você é tão ruim quanto ela por defender. Aí, o caos tomou conta. Enfermeiras que ontem pediam minha ajuda começaram a gritar que a gente era assassina. Gente berrando que eu devia apodrecer no inferno. Sofia e eu tentamos sair, mas a filha da dona Brennan fez todo mundo bloquear as portas. Nos cercaram. Alguém cuspiu no meu pé. Outra enfermeira arrancou o crachá da Sofia. Tivemos que abrir caminho no empurrão para sair dali. Meu corpo inteiro tremia quando corremos para uma escada. Chegamos no estacionamento, entramos no carro da Sofia e ela desabou, chorando, tremendo sem parar. Sentei com ela. Só ficamos ali abraçadas. Você é a única que enxerga que eu não sou um monstro. Ela sussurrou. Foi aí que me mostrou tudo no celular. Prints das ameaças do Garrett, registros provando que ele usou o login dela quando ela estava passando mal no banheiro, imagens da segurança mostrando que ela teve intoxicação alimentar naquela noite. Foi ele que ligou para a dona Brennan para me ferrar porque eu não quis sair com ele. E ainda tinha gravação dele se gabando disso. Ele ia fazer o mesmo com você. Juntei tudo, mas ninguém quis ouvir até ele te atacar. Meu mundo desabou. Ficamos ali um tempão, ou talvez só alguns minutos, até perder a noção. As luzes do estacionamento zumbiam enquanto eu tentava entender tudo aquilo. Minhas mãos não paravam de tremer. Sofia enxugou o rosto, se levantou devagar, me ajudou a ficar de pé e fomos andando juntas até a saída. Nenhuma disse palavra. Não tinha o que falar. Tínhamos acabado de descobrir que nosso colega era um criminoso e ninguém ia acreditar. O segurança da guarita nem levantou o olhar quando passamos. Fiquei pensando se ele sabia da reunião, se também achava que éramos culpadas. Meu celular não parava de vibrar, mas não tinha coragem de olhar. Sofia me levou até o estacionamento dos funcionários, parou do lado do meu carro, desligou o motor. Ficamos em silêncio. Depois, ela esticou a mão e apertou a minha, os dedos gelados. Saí do carro, fui até o meu. De tanto que eu tremia, a chave nem entrava. Quando consegui entrar, percebi que ela ainda estava lá, imóvel, olhando para frente. A volta para casa foi um borrão. O tempo todo olhando pelo retrovisor, achando que alguém me seguia. Qualquer carro mais perto me fazia gelar. Quando cheguei no prédio, estava suando de nervoso. Minha colega de AP estava no sofá, e quando me viu, pulou do lugar. Eu devia estar com uma cara horrível, porque assim que me viu, ela já quis saber o que tinha acontecido. Tentei explicar, mas as palavras saíram todas emboladas. Ela me fez sentar, trouxe um copo d'água, e fui contando sobre a reunião. A filha da dona Brennan, todo mundo virando contra a gente. O rosto dela foi ficando de preocupação, a puro pavor enquanto eu falava. Quando mencionei o Garrett, e o que a Sofia tinha me mostrado, ela se levantou e se afastou, me olhando como se eu fosse contagiosa, como se o que aconteceu com a Sofia pudesse acontecer com ela se chegasse perto demais. Tentei mostrar algumas provas no celular, mas ela recusou,
balançando a cabeça e dizendo que era demais, que não tinha condição de lidar com aquilo. Depois foi direto pro quarto e trancou a porta. Fiquei sozinha no sofá, revendo as capturas de tela e gravações que a Sofia tinha enviado. Cada vez que olhava, me sentia pior. O Garrett estava planejando tudo há meses. Cada conversa, cada plantão que a gente trabalhou junto, ele estava só observando e esperando. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Quase não atendi, mas alguma coisa me fez atender. Era um agente do FBI. Ele disse que a Sofia já tinha entrado em contato e que precisavam falar com a gente com urgência. Combinei de encontrá-los no escritório deles, no centro. Assim que desliguei, mandei mensagem para Sofia e ela respondeu na hora, dizendo que já estava indo para lá. Peguei as chaves e saí de casa de novo. O escritório do FBI ficava num prédio discreto no centro. Estacionei na vaga de visitantes e fui até a entrada quase sem conseguir andar direito. A Sofia já estava lá, sentada no saguão, com uma aparência ainda pior do que antes. Um agente apareceu, se apresentou e levou a gente para uma salinha de reuniões sem janelas. Outro agente já estava esperando, com notebook e equipamento de gravação. Perguntaram se a gente aceitava ser gravada e nós duas concordamos. Passamos as 3 horas seguintes contando tudo, respondendo perguntas infinitas sobre o Garrett, o hospital, a morte da Dona Brennan. Eles recolheram cópias de todas as provas que a Sofia tinha reunido. Ficaram especialmente atentos às imagens das câmeras de segurança. Quando finalmente terminamos, já eram mais de 2 da manhã. O agente avisou que iam começar a investigação imediatamente, mas que podia demorar. Nos deram cartões e pediram para avisar caso acontecesse qualquer coisa, ou a gente lembrasse de algum detalhe novo. Eu e a Sofia saímos juntas. O estacionamento estava quase vazio, e o carro dela não pegava. O motor até tentava, mas morria logo em seguida. Ela tentou de novo. Nada. Meu celular também estava sem bateria. Ficamos ali, presas. Sentamos no carro dela, no escuro da garagem, sem forças, nem para conversar. Só o que eu conseguia pensar era no Garrett, provavelmente dormindo tranquilo enquanto a gente estava ali, parecendo refugiadas. Depois de uns 20 minutos, apareceu um segurança, bateu na janela e a Sofia abaixou o vidro. Ele disse: "Sinto muito, mas vocês precisam sair. Agora é regra. Não pode ficar na garagem depois do horário." A Sofia explicou sobre o carro, mas ele só balançou a cabeça. Ordem é ordem. Ainda sussurrou: "Sinto muito", enquanto nos acompanhava até a saída, com um olhar que dizia que sabia de tudo. Mas regras eram regras. Ficamos do lado de fora do prédio, 3 da manhã, sem saber para onde ir. A Sofia chamou um guincho, mas avisaram que ia demorar pelo menos 2 horas. Ela decidiu dormir no carro enquanto esperava. Eu acabei chamando um Uber, mesmo sabendo que não devia gastar com isso. O motorista ficou me encarando pelo retrovisor o caminho todo. Eu devia estar com uma cara péssima. Quando me deixou em casa, ele perguntou se eu estava bem. Só assenti e dei 5 estrelas. Entrei cambaleando no apartamento. Já era 4 da manhã. A porta do quarto da minha colega ainda estava fechada, mas dava pra ver luz embaixo. Caí na cama vestida mesmo e apaguei na hora. No dia seguinte, acordei com batidas fortes na porta. Minha colega estava lá, de braços cruzados, querendo saber onde eu tinha passado a noite. Quando falei do FBI, ela ficou branca. Disse que tinha pensado a noite toda e queria que eu me mudasse. Não conseguia conviver com alguém envolvida numa situação dessas. Pediu desculpas, mas precisava pensar nela mesma. Me deu 30 dias para sair. Eu estava tão cansada que só concordei e fechei a porta. Meu celular tinha carregado durante a noite e estava lotado de mensagens. A maioria de colegas perguntando se eu estava bem, mas algumas bem pesadas, me xingando, dizendo que eu merecia tudo aquilo. A Sofia mandou mensagem perguntando se eu queria tomar café da manhã, sugeriu uma lanchonete perto do hospital. Aceitei, mesmo enjoada só de pensar em comida, mas precisava ver um rosto amigo. Cheguei antes e sentei no fundo. Pedi um café e fiquei esperando. Foi aí que vi. Minha antiga preceptora estava lá com mais 3 enfermeiras do nosso setor, sentadas perto da porta. Uma delas me viu e cochichou para as outras, que todas viraram de uma vez para me mirar. O olhar delas me deixou mal. Era puro desprezo misturado com medo, como se só de eu estar ali pudesse passar alguma coisa para elas. A Sofia entrou bem nessa hora. Viu também. Travou. A gente trocou um olhar e ela entendeu na hora. Não tinha como ficar ali. Ela se virou e saiu. Deixei dinheiro pelo café e fui atrás. Acabamos numa conveniência, comendo donuts velhos no carro dela enquanto ela contava como foi a noite. O guincho demorou 4 horas para chegar. Ela só conseguiu chegar em casa às 7 da manhã e ainda encontrou um aviso de despejo na porta. Várias reclamações por barulho à noite. Os vizinhos tinham visto a polícia escoltando ela para fora do hospital semanas atrás, quando tudo começou. E desde então, estavam reclamando pro proprietário. Agora, com tudo que aconteceu ontem, ele queria que ela saísse. Ela tinha 2 semanas. Meu celular tocou, era o mesmo agente do FBI de antes. Precisavam que a gente voltasse para esclarecer umas coisas, mas deixou claro que era só uma avaliação preliminar. Nem era investigação formal ainda. Eles precisavam de mais provas para seguir em frente. Fomos juntas de novo pro prédio do FBI. Dessa vez conversamos com outros agentes, que fizeram quase as mesmas perguntas. Pareciam duvidar de alguns pontos. Um deles insistiu para saber se tínhamos certeza da ordem dos fatos, se não estávamos confundindo nada. Depois de mais 2 horas, liberaram a gente com os mesmos avisos. Tudo ainda estava só começando. Disseram que entrariam em contato, talvez, se achassem provas que confirmassem nossa versão. Pelo jeito do agente, dava para ver que ele não achava que fosse encontrar nada.
Quando cheguei em casa, 3 contas me esperavam. A do pronto-socorro da semana passada, depois que o estresse me fez sentir dor no peito, a parcela do financiamento estudantil, e um aviso dizendo que meu plano de saúde seria cancelado em 30 dias, já que eu tinha perdido o emprego. Sentei na mesa da cozinha para tentar fazer as contas. Sem trabalho, minhas economias davam, com sorte, para 2 meses. Talvez menos se eu precisasse alugar outro apartamento e pagar caução e aluguel antecipado. Só a conta do hospital já era $3.000. O desespero foi apertando. O celular vibrou. Olhei e senti o sangue gelar. O Garrett tinha postado no LinkedIn sobre a importância de apoiar a saúde mental dos colegas em dificuldade. O post já tinha centenas de curtidas e dezenas de comentários elogiando a compaixão dele. Fiquei lendo aquilo. Enfermeiros, médicos, administradores, todo mundo elogiando o quanto ele era incrível, dizendo que o mundo precisava de mais profissionais como ele, e que alguns simplesmente não aguentavam o estresse do trabalho e acabavam descontando nos outros. Foi aí que minha mãe ligou. Minha colega de quarto tinha contado pra ela, preocupada com meu surto às 4 da manhã. Minha mãe estava desesperada, querendo saber o que estava acontecendo, por que eu estava envolvida com um assassino, o que eu tinha feito. Tentei explicar, mas ela não deixava eu terminar uma frase. Disse que minha colega contou tudo, que eu estava defendendo uma dependente química que ligou pra uma paciente, que fui demitida por apoiar um assassino, que passei a noite toda com essa pessoa perigosa fazendo Deus sabe o quê. Tentei argumentar, falar do Garrett, das provas, mas ela não queria nem ouvir. Só repetia que eu precisava voltar para casa, me afastar daquela mulher, procurar ajuda. Quando recusei, ela começou a chorar e disse que eu estava partindo o coração dela. A ligação terminou com ela implorando para eu ter juízo, pedir desculpas ao hospital, me afastar da Sofia e tentar salvar o que restava da minha carreira. Quando falei que não, ela desligou na minha cara. Fiquei parada encarando o telefone. Em menos de 24 horas, eu tinha perdido o emprego, a casa, os amigos. E agora até minha família estava contra mim, tudo porque almocei com alguém na escada. O telefone tocou de novo. Era o FBI. O agente estava diferente, mais frio. Disse que o hospital ameaçava nos denunciar por roubo de documentos confidenciais se não retirássemos o que dissemos. Alegaram que acessamos arquivos que não deveríamos. Perguntei das provas que entregamos. Ele falou que estavam analisando, mas as novas acusações complicavam tudo. Se fôssemos acusadas de roubo, nossa credibilidade iria pro ralo. Talvez fosse melhor pensar se realmente queríamos continuar com isso. Quando ele desligou, caiu a ficha. O Garrett tinha gente em todos os cantos, até no FBI. Alguém avisou que fomos atrás dele. Agora ele usava o sistema contra a gente. Pouco depois, a Sofia ligou. Também tinha recebido a mesma ligação. Nós duas entendemos na hora. No máximo, tínhamos 3 meses antes do FBI arquivar tudo. 3 meses pro Garrett terminar de acabar com nossa vida. E ele estava só começando. No dia seguinte, acordei e dei de cara com o Garrett no corredor do prédio. Ele segurava uma maleta médica e batia na porta da minha vizinha idosa. Meu sangue gelou quando ele virou e me viu. Sorria daquele mesmo jeito predador de sempre. Tropecei nas chaves tentando entrar de volta no meu apartamento. Ele veio andando devagar, de propósito. Minha vizinha abriu a porta, toda animada. Ele explicou que agora fazia visitas domiciliares, ajudando idosos com os remédios. Ela ficou toda feliz, dizendo que era ótimo ter um médico tão atencioso. Ele passou por mim tão perto que senti o cheiro do perfume dele, o mesmo da noite na sala de medicação. Minhas mãos tremiam tanto que deixei as chaves caírem. Ele catou e me devolveu, me obrigando a pegar da mão dele. Assim que entrou, corri pra dentro e tranquei a porta. Mandei mensagem pra Sofia na hora. Ela disse pra eu documentar tudo, tirar fotos, guardar os horários. Agora a gente montava nosso próprio caso, já que o FBI não ia ajudar. O hospital anunciou que o Garrett foi indicado pro prêmio de segurança do paciente. A cerimônia seria em 2 meses. Aquela ironia me embrulhou o estômago. O homem que tinha ligado pra Sra. Brennan ia ser homenageado por proteger pacientes. A Sofia me ligou em pânico. Assim que saiu do estacionamento do hospital, a segurança revistou o carro dela procurando propriedade do hospital. Depois, ela encontrou um dispositivo preso embaixo do carro. A gente se encontrou numa oficina e o dono confirmou. Era um rastreador GPS. O mecânico disse que era instalação profissional, coisa de polícia. Só que a polícia falou que, sem prova de quem colocou, não tinha o que fazer. A Sofia guardou o aparelho como prova, mas nós duas sabíamos que isso não ia adiantar. O conselho médico local acelerou o processo do Garrett para presidente do comitê de ética, cargo que dá poder sobre licenciamento e disciplina de enfermeiros. Ele teria o poder de destruir qualquer profissional que desafiasse ele. Minha terapeuta ligou para cancelar nossa próxima sessão. Disse que o marido dela trabalhava com o Garrett no hospital e seria conflito de interesse continuar me atendendo. Indicou outra profissional, mas essa não tinha vaga por meses. Mais um apoio perdido. Eu estava no supermercado quando o oficial de justiça me encontrou. Bem ali, entre os cereais e o café, ele me entregou os papéis. O Garrett estava me processando por assédio e danos morais, alegando que eu tinha feito falsas acusações que prejudicaram a reputação dele. O processo pedia $50.000 de indenização, dinheiro que eu não tinha nem jamais teria. No papel dizia que eu tinha 20 dias para dar resposta, ou perderia por ausência. Minhas mãos tremiam quando larguei o carrinho e saí correndo. Liguei para 3 advogados. Os 2 primeiros recusaram na hora que ouviram o nome Garrett. O terceiro aceitou marcar reunião, mas desistiu depois que a esposa ameaçou se divorciar. Ela trabalhava na saúde e não queria que ele defendesse essas enfermeiras. A Defensoria Pública disse que só pegava casos criminais.
A assistência jurídica tinha fila de 6 meses. Achei um advogado que pegava o caso cobrando $5.000 de entrada. Eu só tinha 1.200 na conta. A Sofia mandou mensagem dizendo que encontrou um defensor público, que falou que dava pra defender o caso de assédio, mas era arriscado sem provas concretas. No fim das contas, teríamos que nos virar sozinhas. Nenhuma de nós entendia nada de processos judiciais, mas não tinha outro jeito. O hospital divulgava as avaliações dos pacientes do Garrett, e ele era o mais querido do setor. Os pacientes adoravam o jeito dele. Carismático, atencioso, exatamente o que esperavam de um bom médico. Ninguém fazia ideia de quem ele era de verdade. Descobri que tinham invadido meu e-mail quando amigos começaram a me perguntar sobre fotos íntimas. Alguém acessou minha conta e espalhou fotos pessoais em sites de vingança. Me senti completamente invadida. Foi pior do que qualquer outra coisa. Já não estavam só acabando com minha carreira. A irmã da Sofia apareceu de surpresa no apartamento dela, desesperada para que ela buscasse ajuda. Disse que a família toda estava preocupada, que ela precisava de reabilitação, que estava se destruindo. Mas não adiantou nada. Mesmo mostrando provas, a irmã se recusou a olhar. Apareceram flores anônimas no túmulo da Sra. Brennan, com um cartão dizendo, do seu verdadeiro profissional de saúde. O zelador contou que um homem bem arrumado deixou as flores. Eu e a Sofia sabíamos que era o Garrett, querendo se apropriar da vítima. O agente do FBI que cuidava do nosso caso saiu de férias. O substituto ligou dizendo que não sabia de nada das nossas provas e que teria que rever tudo desde o começo. Perdemos 3 semanas de investigação. Garrett publicou um artigo no jornal médico local, defendendo apoio a colegas com problemas de saúde mental. Falou sobre a importância da compaixão para profissionais da saúde em crise com drogas e delírios. Todo mundo sabia que era sobre a gente. Comecei a notar o mesmo carro me seguindo, um sedã azul que sempre aparecia quando eu saía. A Sofia também era seguida, mas por uma SUV preta. Ficavam longe o suficiente para não chamar atenção, mas era impossível ignorar. Tudo mudou quando outra enfermeira entrou em contato. Ela estava em terapia há meses depois de sofrer abuso do Garrett, morrendo de medo, mas disposta a confirmar o padrão. Finalmente, tínhamos outra testemunha. Só que o Garrett foi rápido. Em poucos dias, ela foi internada numa clínica psiquiátrica por tentativa de suicídio. A terapeuta dela, que trabalhava no hospital do Garrett, assinou a papelada. O comitê de ética, agora comandado por ele, autorizou a internação involuntária. O marido dela nos culpou. Apareceu no meu apartamento gritando que a culpa era nossa, que ela estava melhorando até a gente envolver ela de novo nisso. Disse que se algo acontecesse, era responsabilidade nossa. Minha mãe me ligou outra vez, dizendo que pagava todos os meus custos jurídicos se eu me desculpasse com o hospital e buscasse ajuda. Terapia, reabilitação, o que fosse. Bastava eu admitir que estava errada sobre o Garrett e cortar relações com a Sofia. Recusar significava enfrentar o tribunal sozinha, encarar os advogados caríssimos do Garrett, sem ninguém ao meu lado. Mas aceitar seria deixar ele ganhar, permitir que continuasse a fazer mal às pessoas. Eu disse não, e minha mãe chorou como nunca. A Sofia criou perfis falsos em aplicativos de namoro para se aproximar dos amigos do Garrett. Passava horas conversando e colhendo informações. Um deles acabou contando que o Garrett também era usuário, roubava fentanil do hospital. Mas, como as informações vieram por meio de engano, eram inadmissíveis. O setor de TI do hospital descobriu que a Sofia tinha acessado a agenda do Garrett pelo sistema compartilhado antes da suspensão dela. Apesar de o calendário ser público, eles fizeram uma denúncia formal por invasão de computador. O Ministério Público disse que estava avaliando apresentar uma acusação. Encontrei a Sofia morando num box de guarda-volumes. A amiga dela tinha se mudado para fora do país, mas continuava pagando o aluguel. A Sofia improvisou um canto com um saco de dormir entre as caixas. Tomava banho em posto de caminhoneiros e carregava o celular na biblioteca. O local proibia moradia, mas ela era cuidadosa. Só entrava à noite e saía antes do escritório abrir. Preferia ali do que dormir no carro, era mais quente e seguro. Levei comida e cobertores para ela. O Garrett anunciou o novo namoro num evento beneficente do hospital. A namorada dele trabalhava no escritório do FBI. Eu e a Sofia percebemos que devia ser ela quem passava as informações e alertava o Garrett sobre nossas denúncias. A rede de contatos dele era maior do que imaginávamos. O evento homenageava a Sra. Brennan, e o Garrett fez o discurso principal sobre segurança do paciente e cuidado compassivo. Eu e a Sofia assistimos à transmissão ao vivo, enquanto ele chorava diante das câmeras falando de colegas que traíram a confiança dos pacientes. Morando no box, a Sofia pegou uma infecção respiratória. O pó e o frio faziam ela tossir sem parar. Sem convênio, não podia ir ao médico, nem conseguir antibiótico. Comprei remédio de farmácia, mas ajudou pouco. Meu pai avisou por mensagem que minha mãe estava no hospital. Disse que o estresse que eu causei tinha provocado um problema cardíaco, que eu precisava ir correndo, porque ela podia não resistir. A culpa me sufocou, mesmo sabendo que era manipulação. Deixei a Sofia doente no box e fui ver minha mãe. Ela estava sentada na cama, cercada pela família, e tinha tido uma crise de ansiedade, não um infarto, mas estavam todos ali para uma intervenção. Um por um, disseram que eu estava destruindo a família, que minha mãe não dormia nem comia, que não suportava ver no que eu me transformei. Imploraram para eu buscar ajuda e admitir que fui manipulada por uma dependente química. Enquanto eu estava no hospital, o gerente do guarda-volumes percebeu que alguém estava morando no box da Sofia e chamou a polícia. Ela foi presa por invasão e uso indevido do espaço. A fiança ficou em $5.000. Vendi meu carro por muito menos do que valia. Empenhei as joias da minha avó, meu notebook,
tudo o que tinha de valor. Ainda assim, faltaram $3.000 e a Sofia teria que aguardar o julgamento presa. Ao esvaziar minha mesa, encontrei minhas anotações de quando comecei no hospital. Lembrei que a Sra. Brennan tinha me pedido ajuda com o computador e anotou a senha num post-it, o aniversário do neto. Eu ainda lembrava. Entrei no e-mail dela pelo computador da biblioteca do hospital. O que encontrei mudou tudo. Ela vinha registrando o assédio do Garrett havia meses, e-mail após e-mail detalhando as investidas, ameaças e abuso de poder. Ela estava montando um dossiê. Os e-mails mostravam que ela ficou em silêncio para conseguir se aposentar. Faltava só 1 ano e ela não podia arriscar perder tudo. Ela pretendia denunciar só depois de se aposentar, quando estivesse segura. Só que o Garrett acabou descobrindo tudo. O último e-mail que ela enviou, na noite anterior à morte, era para a filha. Contou que tinha presenciado uma coisa horrível, que o Dr. Garrett havia feito algo com outra enfermeira. Disse que ia denunciar na manhã seguinte, mas nunca teve essa chance. Foi aí que percebi. A Sra. Brennan viu o Garrett agredindo a Sofia, e por isso ele a procurou. Ela não foi uma vítima qualquer para incriminar a Sofia. Era uma testemunha que ele precisava calar. Finalmente, tudo fazia sentido. Eu precisava avisar a filha da Sra. Brennan, mas não podia procurá-la diretamente. Ela nos detestava, nos culpava por manchar a memória da mãe. Resolvi então esperar do lado de fora da escola do neto dela, já que ela buscava o menino todos os dias. Quando ela chegou, fingi ser mais uma mãe esperando o filho. Conversamos sobre a escola, o clima, qualquer coisa, menos hospital. Aos poucos, com cuidado, mencionei que tinha achado uns e-mails antigos que talvez interessassem a ela. Ela ficou desconfiada, mas quis saber mais. Mostrei um e-mail no celular, com a mãe dela falando sobre o aniversário do neto. Na hora, o rosto dela mudou. Reconheceu o jeito carinhoso da mãe escrever. Aceitou ver o resto. Sentamos no carro dela e ela leu tudo. Viu o medo da mãe, a documentação, a mensagem final. Chorou quando entendeu a verdade. A mãe tinha sido assassinada tentando proteger outra enfermeira. Ela me disse que não conseguiria testemunhar contra um médico respeitado, que não podia expor a família a tudo aquilo, mas levou cópias dos e-mails. Disse que precisava de tempo para processar tudo o que descobriu. Para mim, isso já era mais do que eu esperava. O caso de assédio do Garrett virou manchete na cidade. Os apoiadores dele lotaram o tribunal. Enfermeiros, médicos, administradores, todos defendendo o médico-herói, perseguido por ex-funcionários insatisfeitos. O advogado do Garrett trouxe à tona posts antigos meus nas redes sociais, da época da faculdade, sobre ansiedade, depressão, dificuldades com a pressão. Tentou pintar a imagem de alguém instável, que teria se fixado em um médico inocente. O juiz pareceu levar aquilo a sério. Disse que havia provas suficientes para levar o caso a julgamento, e ainda mencionou que o meu comportamento mostrava um padrão que poderia justificar outras acusações. Eu poderia responder por assédio criminal, além do processo civil. O sobrinho da Sofia foi tirado da guarda da irmã. O conselho tutelar alegou que o envolvimento com alguém criminoso tornava a casa insegura. A irmã culpou a Sofia por destruir a família. Mais um laço desfeito. O conselho de enfermagem estendeu por tempo indeterminado a suspensão do meu registro, esperando o julgamento criminal. Mesmo que eu vencesse, mesmo que tudo fosse comprovado, talvez nunca mais pudesse trabalhar como enfermeira. Tudo pelo que lutei tinha acabado. Enfim, o FBI respondeu aos nossos contatos. Disseram que tinham dúvidas sobre o caso, mas precisavam de uma condenação estadual antes de agir. A investigação federal dependia de um primeiro passo das autoridades locais. Ficamos presas num inferno burocrático. Desesperadas, procuramos uma jornalista que já havia investigado corrupção em hospitais. Ela se interessou, mas precisava de provas, não só depoimentos. Disse que acusações sem documentos só renderiam processos por difamação. Decidimos entrar no hospital depois do expediente. Talvez as imagens das câmeras da noite da morte da Sra. Brennan ainda existissem. Garrett não fazia ideia das câmeras antigas na sala de medicação, que faziam backup num sistema separado. Eu ainda tinha meu código de acesso. Entramos pela saída de emergência às 3 da manhã. O hospital estava assustadoramente silencioso. Cada sombra parecia um segurança. Cada barulho acelerava o coração. Chegamos ao setor de TI. Sofia entrou no sistema de backup. Eu fiquei de vigia. Ela achou as imagens da noite certa. Lá estava o Garrett entrando no quarto da Sra. Brennan às 2h47. Ficou lá 12 minutos. Horário cravado com o atestado de óbito. Copiamos tudo para um pendrive. Agora tínhamos uma prova concreta de que ele esteve lá quando ela morreu. Mas na hora de sair, fomos flagradas pela segurança. Alguém nos viu nas câmeras novas e chamou a polícia. Fomos presas por invasão, arrombamento e furto. O pendrive virou prova contra a gente, não contra ele. Nossa única chance ficou trancada na sala de evidências. Só pelo arrombamento poderíamos pegar de 1 a 2 anos de prisão. O promotor fez uma proposta. Se aceitássemos a liberdade condicional e retirássemos as acusações contra Garrett, ele retiraria as denúncias. Se não, enfrentaríamos todas as acusações. Tínhamos 72 horas para decidir. Enquanto isso, a filha da Sra. Brennan achou o diário da mãe arrumando as coisas dela. Estava escondido numa caixa de receitas, entre instruções de torta de maçã e carne assada, anotações sobre o Garrett. A mãe tinha registrado tudo, e os relatos eram devastadores. Garrett havia ameaçado transformá-la em mais uma estatística de overdose, se ela denunciasse. Ele descreveu exatamente como faria, confiando que ninguém questionaria a morte de uma paciente idosa. E ele já tinha feito isso antes. Uma repórter do antigo hospital do Garrett começou a investigar o setor dele, depois de ver nossa história no noticiário.
Encontrou inconsistências nas referências dele, sinais de problemas encobertos. Um padrão começava a surgir. O procurador do estado foi até a prisão nos fazer uma última proposta: desistir de tudo, aceitar contravenção, liberdade condicional e tempo já cumprido, ou ir a julgamento, arriscar anos de prisão e destruir o resto das nossas vidas. Parecia impossível decidir, mas nós sabíamos o que a Sra. Brennan teria feito. Ela reuniu provas até o fim, morreu tentando proteger outras pessoas. Não poderíamos deixar seu sacrifício ser em vão. Recusamos o acordo. Isso significava enfrentaríamos julgamento por arrombamento, tentando provar que Garrett era um assassino. Nossa defensora pública estava sobrecarregada e despreparada. Garrett tinha toda a equipe jurídica do hospital do lado dele. As chances estavam todas contra nós, mas algo tinha mudado. A filha da Sra. Brennan começou a conversar com outras famílias. A jornalista foi mais fundo. O marido da segunda enfermeira passou a desconfiar do internamento repentino da esposa. Começaram a surgir rachaduras na fachada impecável do Garrett. Ficamos em celas separadas esperando o julgamento. Sofia ficou doente. Piorava sem atendimento médico. Eu tinha perdido tudo: carreira, família, liberdade. Mas tínhamos a verdade. E às vezes isso precisa bastar. As audiências preliminares iam começar. Garrett ia depor sobre perseguição e assédio. E a gente teria que se defender enquanto jogava luz em tudo. Parecia impossível, mas já tínhamos ido longe demais para voltar atrás. A audiência preliminar chegou antes do que imaginávamos. Sentei no banco dos réus com uma roupa emprestada que nem servia direito. Sofia estava ao meu lado, mais pálida e impossível depois de semanas presa. O tribunal estava lotado de gente do lado do Garrett, todos nos olhando como se fôssemos o próprio demônio. Garrett foi o primeiro a falar. Pintou um quadro dramático. Meses sendo perseguido, a gente espalhando boatos, tentando acabar com o emprego dele por pura inveja. A voz dele falhava no momento certo, arrancando lágrimas de alguns jurados. Nossa defensora pública parecia perdida. Fez perguntas confusas, repetiu outras. E no intervalo do almoço, vi ela no bar perto dali já no terceiro drink. Quando a sessão voltou, mal se aguentava em pé. O juiz negou nosso pedido para cancelar tudo. Ou continuávamos com uma advogada bêbada, ou nos defendíamos sozinhas. Sofia e eu só trocamos um olhar e decidimos. Era com a gente mesmo. Mesmo doente, com a infecção só piorando, Sofia foi pro banco das testemunhas. Tossia entre uma resposta e outra, a voz rouca. Explicou das provas que juntamos, das ameaças, do rastreador GPS. O promotor tentava desqualificar tudo, dizendo que era só fofoca. Aí, de repente, o inesperado. A namorada do Garrett, que trabalhava no FBI, depôs contra a gente, mas no contra-interrogatório acabou confessando que tinha avisado ele sobre nossa denúncia. Virou um pandemônio. O juiz precisou pedir silêncio e ordenou uma investigação sobre a quebra de sigilo no FBI, mas não suspendeu o julgamento. Foi um golpe de sorte, mas estava longe de bastar. A gente precisava de mais do que erros de procedimento para provar o homicídio. Vi a filha da Sra. Brennan sentada com uma caixa de receitas velha. No intervalo, ela entregou o diário da mãe pro promotor. Tinha achado escondido entre as receitas. Último esforço da mãe para registrar a verdade. O promotor leu e foi ficando branco igual papel. Pediu na hora para incluir o diário como prova. Os advogados do Garrett chiaram, dizendo que era tendencioso e não tinha confirmação. O juiz chamou um perito de caligrafia, que confirmou o que a gente já sabia. Era tudo da Sra. Brennan. O diário detalhava meses de ameaças, assédio, medo. Em uma das anotações, Garrett prometia uma saída tranquila, desde que ela ficasse calada sobre o que tinha visto. A anotação mais pesada era da noite antes da morte dela. Ela tinha visto Garrett encurralando Sofia na sala de medicação, viu ele agredindo Sofia e dizia que ia denunciar tudo no dia seguinte, custasse o que custasse. Garrett teve que voltar ao banco das testemunhas. O promotor esfregou as anotações do diário na cara dele, e ele começou a perder o controle. Suava, tentava explicar cada acusação, mas aí escorregou. Perguntado sobre a morte da senhora, Brennan começou a falar da pressão no trabalho, que às vezes os pacientes precisavam de ajuda para encontrar paz, que ninguém entende o peso dessas decisões. O promotor interrompeu na hora e pediu que ele fosse tratado como testemunha hostil. O advogado de Garrett protestou, mas o juiz suspendeu tudo para decidir. Dava para ver o pânico no rosto do Garrett enquanto era escoltado para fora. Quando a sessão voltou, o juiz aceitou o pedido e o promotor veio com tudo. Perguntas cada vez mais diretas, mais fortes. Garrett foi se enrolando todo, a imagem de bom moço desmoronando. O júri ficou 2 dias deliberando. Sofia e eu trancadas numa salinha, sem conseguir comer ou dormir, só esperando. Sabíamos que ali decidiam tudo. Nossa liberdade, nosso futuro, se a justiça ia ser feita ou não. Voltaram com um veredito misto, inocentes das acusações de assédio contra Garrett. As provas mostravam nossa preocupação legítima, mas culpadas por invasão, porque realmente quebramos a lei para conseguir provas. Assim que saiu a decisão, policiais cercaram Garrett. Pelos depoimentos e pelo diário, ele foi preso sob suspeita de homicídio. Os apoiadores dele ficaram em choque vendo ele sair algemado. O juiz nos deu sentença de tempo já cumprido, e mais 2 anos de condicional pela invasão. Escapamos da prisão, mas nossas licenças de enfermagem foram cassadas para sempre. Nunca mais poderíamos trabalhar na área. A carreira de uma vida tinha acabado. Do lado de fora, a comunidade estava dividida. Profissionais de saúde defendiam Garrett, diziam que ele era vítima, mas as famílias dos pacientes nos apoiavam, contando suas próprias histórias de mortes suspeitas nos plantões dele. O FBI abriu investigação sobre a diretoria do hospital, e a prisão do Garrett virou efeito dominó.
descobriram anos de propina para abafar denúncias. Em poucas semanas, 3 administradores foram presos. O hospital antigo do Garrett soltou uma nota admitindo preocupações sobre a saída dele. Mais 2 famílias apareceram falando de mortes suspeitas. E o padrão que a gente suspeitava finalmente veio à tona. Durante o julgamento, a infecção da Sofia virou pneumonia, e ela ficou 1 semana internada. Ironicamente, no mesmo hospital onde tudo começou. Enfermeiras que antes evitavam ela agora tinham que cuidar dela. Todo mundo percebeu a ironia. Minha família começou a se reaproximar, não para pedir desculpas, mas para tentar entender. Minha mãe confessou que tinha medo, e foi manipulada pela história do hospital. O relacionamento ficou abalado. Talvez sem conserto, mas pelo menos estavam dispostos a ouvir. Depois que Sofia teve alta, a filha da senhora Brennan foi nos visitar. Agradeceu a nossa luta quando todo mundo já tinha desistido, disse que a mãe dela teria se orgulhado. E fez uma proposta inesperada. Queria montar uma fundação em nome da mãe para apoiar profissionais de saúde que denunciassem abusos. Tinha o dinheiro do seguro de vida e queria nossa ajuda para tocar o projeto. Não era o mesmo que ser enfermeira de novo, mas era alguma coisa. Achamos uma salinha no centro. Simples, só 2 mesas e um telefone. Começamos a procurar enfermeiras silenciadas, oferecendo apoio e assistência jurídica. A notícia foi se espalhando, devagar, mas sem parar. 3 meses depois daquele primeiro relatório do FBI, estávamos sentadas no nosso pequeno escritório, planejando como seria nosso primeiro evento beneficente. Garrett continuava preso, esperando pelo julgamento por homicídio, e vários administradores já tinham sido condenados. O hospital estava sob intervenção federal, e tudo pelo que batalhamos ficou para trás. Nossas licenças, nossas carreiras, o respeito que tínhamos na comunidade médica. No fim, vencer teve um gosto amargo, porque o preço foi alto demais. Pelo menos, conseguimos evitar que ele voltasse a fazer mal a alguém. O telefone não dava trégua. Era uma enxurrada de ligações de enfermeiras do estado inteiro querendo desabafar e dividir suas histórias. Não podíamos mais exercer enfermagem, mas ainda podíamos proteger quem continuava na linha de frente. Não era a vida que sonhamos, mas foi a vida que conquistamos com luta. A foto da senhora Brennan permanecia na minha mesa, sempre me lembrando do motivo da nossa batalha. Ela perdeu a vida tentando proteger Sofia. Nós quase perdemos a nossa, buscando justiça. No fim das contas, a verdade prevaleceu. A organização cresceu a passos lentos. Nunca seríamos ricas nem famosas, e a maioria das pessoas jamais saberia quem éramos. Mas cada ligação para a nossa linha de apoio, cada agressor desmascarado, cada vida que, quem sabe, conseguimos salvar. Isso sim era nossa verdadeira vitória. A justiça custou tudo o que havíamos construído. Mas, olhando para Sofia do outro lado daquele nosso escritório apertado, as 2 banidas para sempre da profissão que amávamos, a certeza era uma só. Faríamos tudo de novo. Algumas batalhas realmente valem o sacrifício de tudo.